Maurício Saraiva, e o Inter hoje? Não, ontem a essência do ser do comentarista. Não, é que hoje. Fica dizendo o seguinte: eu aqui não manda nada. Não manda é que hoje é você que tá no jogo, né, Léo? Hoje o Léo vai ter um brete. Olha, Pedro, mas hoje a tua participação tá brilhante. Eu sou obrigado. É que hoje, muito bem. É que o Maurício, né? Tu não precisa de advogado. Ninguém te interrompe. Mas é que quando tu chegou, o debate do Grêmio já tinha passado e tu não tinha participado. Então, como tu tava no jogo ontem, mas aí tu tem que dar teu parecer. Enfim, vai lá. Pra função do Léo hoje. Acho que o teu comentário será muito ruim, mas vamos Pedro, Maurício, tema aberto. Tema aberto. Não dizia. Maurício vem com nota. Tema aberto. A função do comentarista para jogos com uma diferença tão oceânica de qualidade, que é o que o Léo vai ter hoje, e eu tive ontem contra o Pelotas, ela nos torna mais chatos do que somos. Porque quando o Pelotas toma 5 e podia ter tomado 10 e o Grêmio acerta tudo com aqueles latifúndios de espaço e tem golaço para todo lado, você tem que dizer que aquilo tudo aconteceu parte pela qualidade de quem fez e outra parte porque o adversário era tecnicamente sofrível. Hoje, embora o São Luís esteja há muito tempo sem perder na sua casa, com todo esse fator local sem derrota, o São Luís está no grupo que vai disputar para não cair. Aquele quadrangular de que caem 2 ficam, é nesse grupo que está o São Luís. E aí hoje o Léo, quando dissesse o Internacional ganha e ganha com uma diferença boa de gol, e o Léo fizer o elogio, não tem como não proporcionar o elogio na distância de um e de outro. Então, o que hoje nós vamos ver no Internacional, e aí eu vou entrar na sua pergunta, o que hoje o Inter e São Luís, a lógica é ganha e ganha sobrando. Pode não acontecer, porque futebol tudo pode. Mas aí eu penso, o que eu fiz ontem com o Pelotas, o que o Léo faz hoje, você tem que ficar contextualizando e o cara em casa. Pô, mas é chato esse comentarista. É a nossa função, é o nosso ofício. Tem uma outra questão no jogo do São Luís, a gente vai estar no GE/RS hoje lá na transmissão com o Debona. Que é o seguinte, o jogo do Inter tem um elemento que ele é depois do jogo do Juventude e é Caxias. Depois do jogo do Caxias. Juventude também. 7h30. É depois do jogo do Juventude, que disputa com o Inter e Grêmio a melhor campanha, e ele é depois do jogo do Caxias, que disputa com o Inter o primeiro lugar no grupo. Ele vai bem formado pro campo. Então ele é um elemento adicional de pressão. É interessante isso, né? Porque o Inter tá melhor do que o Grêmio, mas ele vai entrar... Um empate pode atrapalhar demais a vida do Inter. Eu vejo o Juventude com... Assim, vai ser uma zebra o Juventude perder pro... Perder ponto. Mas o Caxias... Juventude campeão do turno. O Caxias pode colocar o Inter, como observou o Diogo, numa posição de obrigatoriedade de ganhar, porque senão perde o primeiro lugar. E tem um outro elemento que vai entrar esta noite no jogo, que além da força do São Luís em casa, não perde lá mais de 30 jogos, enfim. Mais de 2 anos. Que é o gramado. O gramado tá bastante problemático. A gente recebeu imagens da nossa equipe que tá lá. Tava vendo até, inclusive, com o Vaguinho aqui no intervalo. O Bruno Flores me mandou, daqui a pouco a gente vai colocar o que é surpreendente, Leonardo. É surpreendente. Porque geralmente é bom o gramado. O gramado em Juí foi cuidado desde o tempo que era aquela grama de jardim Catarina. Desde aquela época, eu lembro, final dos anos 80, início dos anos 90. Quando o camisa 10 era o Mainardi? Não, Negrini. Não, era Bolinha, Negrini e Betinho. Negrini jogava mal. O Betinho era bom Porto de treinador que botou 4 no Grêmio. O meu era o tempo de Bianchini e Cassiá, os técnicos lá. E aquele era Jânio, acho que era o Old, Jânio Old, Caçula, Kiko. E... Tinha o Zambiase? Não, o Zambiase é depois. Sei que o meio campo era João Luiz. Vocês vai ter que superar isso. Vocês estão falando algo do gramado. É que naquela época já era bom. E o São Luís sempre teve essa qualidade em relação a... Mas hoje é duro o piso, esburacado? O que tá na imagem que eu não vi essa imagem? Tem algumas partes da grama que estão pintadas uma tinta artificial verde de outra cor. Maurício tá atrás de ti. Pra quem não está Os caras estão agora passando. Não tá bom. Quem tá na live tá vendo. Apesar do que... Mas são de hoje? Às vezes, gramado manchado... A demarcação ainda branca do gramado. É que às vezes gramado manchado não significa gramado ruim. Que ali tá parecendo areia toda, né? É que quando o gramado às vezes é manchado é por outros motivos. Eu acho que esse aí seca, e o piso é bom, mas não parece ser o caso. Quem não tá na live, as imagens feitas da cabine mostram um funcionário trabalhando no gramado, ele tá muito seco, prejudicado pela falta de chuvas, e a gente teve um verão aí
está tendo um verão terrível e, enfim, agora a imagem está fechando, tem uma parte pintada de verde, porque certamente ali... verde mar caribenho, É, assim. Que ali tá careca. É uma espécie de pozinho de pra uma outra esconder cor, uma pra área mais esconder. seca, né? Eu E sugeriria não que tem tu e o demarcação CCD ainda. pintassem de verde. Pode Que ali ser. o gramado tá careca. Essa é uma figura, vou fazer uma figura de linguagem utilizando o gramado, tá? E, em cima do que eu falei no início do programa e da linha de raciocínio da distância das equipes. Quanto melhor o gramado, mais distância entre Inter e Grêmio Isso. e os times do interior. Exatamente. Mais distância. Eu sei que é ruim para os dois, mas a distância Quem é tem maior. mais recurso consegue se livrar melhor do Se problema. o- Né? Em outros tempos, hoje já não mais, mas em outros tempos existiam gramados menores. Isso. Também diminuíam a Já distância teve do goleira melhor time pro menor, pior goleira time. mais baixa. Em Juiz existia uma cooperativa chamada Cotrijuí, que depois teve falência, não sei nem se existe ainda. E ela cuidava do gramado. Era um gramado exemplar. Era grama de Jardim. Ele acompanhou. Mas era grama de jardim com Depois, grife, né? quando mudou para outro tipo de grama, eu lembro que teve um campeonato gaúcho em que houve um primeiro jogo em Ijuí, a grama não estava consolidada ainda. E aí e a gente falou, diz, olha, o gramado não está consolidado. E teve até um jornalista lá de Ijuí que, de maneira maldosa, e que ele quis dizer que as rádios de Porto Alegre, e não eram nas rádios, ninguém falou nada, mas esse jornalista, ele pegou e botou pra cidade que as rádios de Porto Alegre estavam chamando de potreiro. Nossa. O gramado. O gramado- E não era verdade. Então hoje nós não estamos chamando de potreiro, nós estamos dizendo apenas que o gramado de Juí, por motivos alheios certamente à vontade do São Luís, ele está pior do que outras vezes e talvez comprometa a qualidade do jogo. Eu só discordo é quando essa coisa do time, viu, César? Tudo bem, o time que está mais acostumado com qualquer gramado até o sintético, ele tem vantagem. Mas o Campeonato Gaúcho meio que perdeu esse negócio aí do campo ruim ser uma necessidade. Eu digo pelo jogo de Bagé. O Guarani toca a bola e só toca a bola bem porque ele tá num gramado bom. Senão ele... E eu vou te dizer, o Estrela d'Alva e a Pedra Moura foram, durante anos, sinônimos de... gramado poder. ruim e que os times de Bagé utilizavam aquela Exato. ruindade do gramado como arma. Pra tentar levar vantagem. e essa não O é verdade. gramado do E- Guarani tá perfeito. E levava vantagem. Eu tenho uma tese, senhor César Cidade Dias e amigos, que um time que Quando tem... tem uma tese, eu fico... eu Não, paro o Brasil ouvir. para ouvir. Isso. E assim, vai ser Eu, algo... principalmente. Vai ser algo assim que eu acho que até ninguém pago pra nunca isso, disse. Nunca disse, agora Ninguém sim. nunca disse. Que Agora vem. se o Inter quer ser campeão gaúcho, tem que passar por cima do gramado. Eu sei que é forte a frase, vai impactar, mas é isso. Trend Topics. Também conhecido como o time que faz a tabela. Gente, Não, o gramado tem que- ruim, o gramado Tem que ganhar o ruim, jogo, gente. o gramado ruim, ele ajuda quem vai se defender. Time que, porque é mais fácil se defender, tem menos recursos. Agora, a maneira de tu driblar isso, bom, se tu tem mais qualidade, tu encontra uma maneira de passar por Mas isso. é que assim, o jogo vai ficar mais com bola viajada, vai ficar mais Isso é físico. óbvio, isso é óbvio. Vai ficar nesse nível. Esforcei aqui, disse o óbvio. Ah, o Pô, ouvinte eu sabe. me puxei aqui, Diogo, eu disse o óbvio. Mas, Léo, Tô brincando. Não, mas ficou bom. Ficou bom, ficou bom. não é óbvio que o jogo vai ficar, a bola Não, vai mas ficar viva, mas tu tem que mas saber. é que o jogo, Fui se no o meu jogo, limite. mas esse Pô, uma dor de cabeça pra mas- construir o mas aí a raciocínio, gente veio o Diogo e diz, volta- isso é óbvio, filho, vamos outra. Não, mas é que a gente volta. Eu confio na inteligência dos nossos Passa ouvintes. primeiro, Cabral. É que a Isso, gente eu volta sempre na mesma discussão. Como que eu diminuo a distância de um time que é melhor ao meu? Olha, talvez esse time sinta o jogo físico. Diminui a distância se eu quiser jogar. Mas é que Tá, mas tu acha que tem, por exemplo, o São Luís, ele Não acho, ele não não arrumou o gramado lá, não deixou não, porque não, ele vai não, receber o Inter. não, eu não Aí acho. tem que acabar o jogo. Paguinho, eu não acho. Ele não Não, arrumou. sei, Não, mas- não. Ele, Ah, eu não Talvez acho. tenha, talvez tenha gente que ache isso, entendeu? Eu tô falando conceitualmente, desde o início eu tô propondo isso. O que a gente tá vendo hoje é que essas equipes, elas estão entrando, elas estão consumidas por esse conceito do futebol global. E não tem condição. Ontem, por exemplo... O São Luís consumido com... como é que é? Não, São Luís os treinadores destes times estão consumidos. Tu acha que o técnico do São Luís... E ontem, Pedro Yarley. o jogo tava 3-0 pro Grêmio. É muito ruim porque envolve um jogador, tá? E eu não sei nem o nome, não quero falar o nome dele. Tá 3-0 o jogo. A bola tá no gol do Grêmio.
Vai sair, o Grêmio vai sair. Foi um tiro de meta lá pro Grêmio. O Grêmio vai sair com a bola. Aí o Grêmio se arma para sair e o Pelotas avança suas linhas e bota 2 jogadores. O número 9 do Pelotas marca o Cuejar. Ele marca o Cuejar. A bola sai pelo goleiro, vai acho que no Gustavo Martins. O Gustavo Martins joga no Cuejar. O Cuejar joga essa bola no lateral direito e vai em direção a ele. E o número 9 começa a acompanhar o Cuejar. Numa forma de jogar que se joga no City, mas assim, que se joga no Barcelona. Sabe como é que termina a bola, o gol? O Cuejar na intermediária, lançando pro Pavon, que dribla o zagueiro e faz o gol. Mas esse o Cuejar, ele caminha no Avenida campo. não faz isso. A Avenida bota todo mundo lá atrás. O Pelotas, César, o Pelotas veio pra cá com menos de um quarto do tanque de gasolina. Aí correu 30 minutos, parou. Depois foi casado quando tá solteiro, parecia rachão. O final do jogo era bem parecia rachão, era constrangedor. Teve um lance no final de um bate-rebate, parece o joguinho que a gente tem aqui na redação, que tá todo mundo cansado. Eu tenho uma nota aqui a gente corre. Mas assim, mas a tese do César é boa. Séria. Ai. Luiz Schirman. Aí vem. Luiz Schirman. O homem que manda em Ijuí. Manda e desmanda. Prender e soltar. Isso mesmo. Mais prender do que soltar. Manda mais prender do que soltar. Mas nós não falamos mal dele. Deixa a nota, rapaz. Ele dá nota. Tá. Precisa falar mal? É que as últimas a nota. vezes é assim. Tá, ele diz o seguinte: não tem grama que aguente com aquele sol. Não, e outra. Maurício, modestamente, como produtor. O sol é um problema. Produtor rural. Produtos orgânicos, o meu CEO lá. Primeiro plantador de grama artificial do planeta. Eu tenho respeito. Como é que tá o teu CEO? Tá bem. Não, mas é assim, ó, queimou tudo. Nós não tínhamos nada para entregar para o Zafra sexta-feira. Queimou tudo. E queimou a grama do São Luís de Juí. É muito calor. Esse é um fator importante. E tem outro que aí não é uma acusação, tá? É uma constatação e não acusação. Clubes do interior do estado, com o poder de investimento que tem, se eles tiverem que priorizar, eles vão priorizar pagar o máximo aos melhores jogadores que eles possam contratar para evitar o pior, que é o rebaixamento. Claro. E o dinheiro que sobrar vai para o vestiário, vai para o gramado, para a irrigação, porque é uma questão que qualquer pessoa faz no seu próprio orçamento. Maurício, o São Luís de Juí, Léo, não tem como fazer contratação para não cair e com o dinheiro que sobrar, deixar o gramado em excelência. É a vida real. Aliás, eu vou te contar uma coisa aqui, ó. O gramado do estádio do Vale, quando o Grêmio jogou, o Inter jogou os dois jogaram lá. Às 5 da tarde era, digamos assim, um rio. Era um rio. Tu não via grama, era só água. Às 6h30 não tinha mais água. Ou seja, aquilo que foi construído pelo Maneco, irmão do Loif, te lembra? O Loif fez 80 anos esses dias. Espetáculo. Parabéns pro Loif. Coração de leão. Isso. Botaram um sistema de irrigação lá que foi extremamente competente, porque, caiu um dilúvio mas, assim, lá em Novo Hamburgo, parecia que não ia ter jogo. Legal, o pessoal de Juí pode corrigir se eu estiver errado, mas o que fazia o São Luís sempre? O São Luís montava um time forte no segundo semestre, já a base, e jogava a copinha às ganhas. Isso. O que acontece? Os clubes que estão na Série D e na Série C, que é o caso dele, eles usam a verba do gauchão. E aí na Série D eles vão como dá, porque aí tem a passagem, tem o hotel, 23 lugares, e o investimento é baixíssimo. É o contrário, né? Eles investem mais no estadual e menos porque tem mais dificuldade pelas viagens e tal na Série D. O São Luís fazia o inverso, ele apostava forte no segundo semestre porque a copinha dá vaga na Copa do Brasil. E faz uma verba que é a do ano. A Copa do Brasil, 950 agora, né? O Grêmio vai ganhar 1 milhão e alguma coisa. 700. Então assim, tu bota 900 mil no bolso, cara, tu garante teu ano. Tu garante uma capacidade de investimento. Porém, no ano passado, a final da Copinha foi São José e Ipiranga. O São Luís não chegou lá. E aí complica, porque tu não tem recursos para montar grupo, para contratar o técnico e para bancar a estrutura que é cara. A tese do César. Não sei se a CBF, desculpa, Maurício. Eu não sei se a CBF divulgou as cotas. Divulgou e teve. Não, hoje saiu, acho que uma. Porque assim o valor. Porque, reajuste. Isso, porque o ano passado, por isso que eu lembrei com o Léo, porque o ano passado, na primeira fase, os times que não eram Série A e B ganhavam 700 e uns quebrados. Então agora subiu para 900, é 200 pau a mais. Não, é uma muda baita. Vida. O presidente do São Raimundo, Diogo. O ano passado era 1.300, eu acho, para os times de Série A, tipo Juventude e Grêmio, agora deve estar mais, então 1.700. E tu imagina se tu avança para a segunda fase. Nossa, aí... Pedro, sobre o Gauchão. O cara foca daí na Copa do Brasil. Sobre o Gauchão e sobre o jogo de hoje, não só o jogo, mas a rodada de hoje, que é uma rodada muito quente, né? Do Gauchão, que tem várias
O jogo do Juventude. Caxias e Guarani de Bagé, por exemplo. Tem o Juventude, tem Caxias, tem o Inter. Tem que secar Caxias a briga e pelo Inter. Eu sei que o César não concorda comigo, mas eu falei isso no Segue o Fio. Eu tô com um sentimento que é diferente e especial. Como falo como torcedor do Inter pro Gauchão. Por que é especial? Diferente dos outros anos. Por quê? Diferente dos outros anos, porque apesar de o Inter não ter conquistado o título nos últimos anos, e a gente sempre está lutando ali para conquistar, para chegar, para diminuir essa diferença de títulos do Grêmio na última década, nos últimos 10 anos. Esse ano ele está mais competitivo. E por que é especial? O Inter está mais competitivo. Porque não, o Inter não. O campeonato está competitivo. É que o campeonato está sendo mais... E o campeonato está valorizado. E o sentimento do torcedor se o Inter conquistar esse título vai ser diferente. Não vai ser mais um gauchão. Eu só acho que eu imaginava, a gente debateu isso muitas vezes, o Léo criou a expressão gauchão FIFA. Disse, olha, vai ser realmente um campeonato diferente. Só que tá sendo... Vaguinho, desde que tu nasceu, tá uma pergunta quente pro Colorado aí. Desde que tu nasceu, qual foi o campeonato gaúcho mais importante? Desse ano. Não, desde que tu nasceu. Esse ainda tu não sabe que tu não ganhou ele. Qual foi o mais importante que tu ganhou? Puxa vida. Essa resposta eu tenho a tua resposta. Deve ser eu sei o campeonato que o Inter mais festejou. Que ano o Vaguinha nasceu? Vamos tripar. Nasci em 80. 97. 97 foi o campeonato que o Inter mais festejou. Por quê? Certa resposta. De 80. Por quê que o Inter mais festejou? Porque o Grêmio tinha muitas conquistas naqueles últimos anos. Então o que acontece? Não se trata de... Eu sei o que eu mais festejei. Eu sei a resposta do seu, 77. 77. Porque eu era menino, mas é um campeonato... E não é pelo Octa, é pela aquele campeonato de 77. Não é redenção. Não, é que ali tu tinha um Inter bicampeão brasileiro, tu tinha um Inter a superar o Inter. O Inter era Octa, mas o Inter era bicampeão brasileiro, era uma referência nacional. Em 97 não tinha uma diferença tão grande, porque o Inter tinha sido campeão gaúcho em 94. Isso, mas num campeonato, aquele sim de 94, foi o interminável, que é um campeonato não festejado. O Inter viu um Grêmio de 94 a 97. Um Grêmio campeão. O Inter apanhou muito. Isso, e aí aquele título foi importante. Foi importante. Eu até acho que o momento do Grêmio era muito melhor naquele curto espaço de tempo do que agora. Eu acho que esse sentimento, Vaguinha, é um sentimento do estar há muito tempo sem ganhar. Mas esse ano parece que assim, tá mais competitivo. Tá mais difícil. Eu não sei se é porque já saiu do Grenal. Eu só quero lembrar. A fórmula é boa. Funcionou bem. A fórmula é boa. Eu só quero lembrar que por motivos óbvios, a gente aqui discute o enfoque da dupla Grenal. Nós temos representantes identificados com o Grêmio Inter. Mas eu nunca vi um campeonato tão com cara de 98 como esse. 98 o Juventude campeão? Exatamente. Eu não estou dizendo que o Juventude é favorito, mas eu acho que o Juventude tem que estar nos debates de quem vai ser campeão. Ah, sem dúvida. Foi a nossa interativa ontem, né, Pedro? O Caxias de 2000 do Tite ganha um turno do Grêmio dentro do Olímpico, vencendo a partida por 2-1, e na final ele faz 3-0 no jogo de Caxias, bom pro Grêmio, porque era para ser 5 e o melhor em campo foi o Silvio, foi o Chocolate, o goleiro. Agora eu estava ouvindo no carro a tese do César, ela é muito boa sobre cognição, sobre a imitação do que se faz lá fora. Eu só colocaria, para ela não generalizar, e aí generalizando ela perder força, prateleira, César. Clubes como o Grêmio Internacional, eles se obrigam a jogar o futebol universal, porque é o que se joga no mundo, e eles têm pretensões de Libertadores, de Mundial, Super Mundial agora. Agora, você tem razão quando você vai para times menores, com um potencial de investimento muito menor. E em alguns momentos, em vários clubes, inclusive grandes, jogadores com capacidade cognitiva menor para entender mais de uma função, aí fica desigual. Aí fica desigual. Se a gente pegar o Pelotas, eu acho que tem que juntar prateleiras, né? Mas é que coloca, e tem a parte física, né? Que é tão fundamental ou mais fundamental. Claro. Né? Se a gente pegar o Pelotas, o Pelotas não fez nada mais do que o Inter fez no sábado. Ele tentou fazer e conseguiu por 30 minutos. Marcou o Vila Sante, marcou o Cristal, deixou o zagueiro sair jogando, fechou os lados, e quando pegou a bola saiu em transição. O problema é que o Pelotas jogou no sábado às 4h30 e tinha um sol para cada um em Pelotas, um clássico.
E aí, na terça-feira, ele tá na arena tentando fazer um jogo de competição com o Grêmio. Não, e eu concordo e aí com tem uma as fragilidades do Pelotas. Tem uma tese que o César defende, essa é muito correta, muito correta. Não estou dizendo que as outras não são, mas essa é muito correta. Esta é. Que é assim, Basta dizer que as outras não Esta são. é. Esta é. É óbvio que você está dizendo, perdão, Diogo. É só para não perder a bandidagem. Não é óbvio, porque o César acerta sempre, então não é óbvio. Ah, só o meu é óbvio. Graças a Só o meu é óbvio. É pessoal. Vamos deixar bem claro. Deixa eu dizer o que é. Se eu acertasse todas as vezes, eu seria insuportável. Não, é que assim, a gente fala muito da prevalência física do otimismo, dos times do interior que estão dentro. A gente fala da prevalência física dos times do interior que começam a treinar antes. Mas assim, a qualidade que os times do interior têm para fazer esse trabalho físico é muito inferior, é instrumental, é dosagem de carga, é equipamento para medir força. Diogo, eles não têm, esse ano eles não conseguiram nem diminuir essa diferença, porque nas primeiras rodadas Já jogaram com o já estavam cansados. Tu entra lá no Beira-Rio, tu entra no CT do Grêmio do Inter, antes de uma pré-temporada, tu olha o cara parece um ciborgue, com um monte de eletrodo tocado aqui e naquela cadeira que dosa cargas, tu não tem no interior. Mais uma nota de juiz, o doutor Julibar, advogado, diz que está ouvindo agora que o gramado tá bom e o problema é que ficou seco. O problema é esse, o sol. Não, é que seco ele acaba ficando duro e a bola fica viva, parecendo campo artificial. Mas é que aí tem a dificuldade de manter, né, o gramado. Claro.